dia novamente, irmãos. Me ouvem bem? Ok. Irmãos, da última vez que eu ministrei a palavra, brinquei com os irmãos que eu tinha feito uma coisa razoavelmente inédita quando eu ministro a palavra, que era ter vindo com um sermão escrito, né? Eu tinha dito que em 1997 eu preguei meu primeiro sermão escrito na tarde da bênção da União Feminina, lá da Igreja Cristã Evangélica de Anápolis. E depois eu nunca mais fui convidado. Por causa disso, eu nunca mais escrevi um sermão. Então, na última vez que eu ministrei em agosto, eu resolvi escrever e parece que eu me senti confortável. E hoje eu escrevi novamente um sermão. Tem um título um tanto quanto diferente. Eu chamei de Botânica Divina, essa palavra. E eu queria ver se eu consigo compartilhar com os irmãos aquilo que de alguma forma o Senhor falou comigo enquanto Ele me fez caminhar por alguns desses elementos, vamos dizer assim, da botânica divina, e trouxe, pelo menos ao meu coração, um consolo. E vamos tentar fazer isso juntos, ouvir desse consolo do Senhor. Vai ser mais ou menos assim, eu vou fazer uma introdução, que deve durar quase a metade da palavra. E depois disso nós vamos ler 4 textos em 4 livros diferentes, mais ou menos nessa ordem. A gente vai ler Jó, a gente vai ler Jeremias, a gente vai ler Eclesiastes e a gente vai ler Oséias. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, você tem certeza que você quer ler esses livros? Justo os mais tensos, sombrios da palavra? Não, não tenho. Vamos ver o que vai acontecer no final. Eu não tenho certeza se vai ser bom. Mas é isso que a gente vai fazer. E nesses 4 livros, a gente vai encontrar semelhanças na vida e no ministério desses 4 homens de Deus, né? Jó, Jeremias, Oséias e Salomão, escreveu muito provavelmente o livro de Eclesiastes. E eles, no ministério deles, de alguma forma, seja no começo, seja no final do ministério, cada um desses 4 homens de Deus, nesses 4 livros de Deus, de alguma forma eles se encontraram com algum elemento da botânica divina que trouxe consolo, trouxe direção para a vida deles. Então, a ideia de hoje é fazer isso. Como é que a gente vai começar, né? A gente vai começar dizendo que a Bíblia é cheia de simbolismos. Esses símbolos, no contexto das Escrituras, têm assim, alguns objetivos bem evidentes. Entre esses objetivos evidentes, a gente começa a entender que Deus, de alguma forma, instruiu o escritor bíblico a pegar elementos que são da natureza, elementos que são da fauna, da flora, elementos que são das estações do tempo. E isso era tão importante naquela época do escrito bíblico, porque eles, né, viviam em comunidades essencialmente rurais, onde esses elementos, como fauna, flora, estação do tempo, eles tinham um sentido muito grande, né? E Jesus mesmo, em diversas oportunidades, nos evangelhos, ele se vale desses elementos da natureza, seja para ensinar através das parábolas, seja até para fazer aquilo que a gente chama de anunciação profética sobre algumas coisas. Então, quando Jesus diz, olha para a figueira, a gente entende que profeticamente ele está nos dando um sinal sobre o significado de Israel com relação ao tempo do fim, né? A gente vê, por exemplo, Jesus usando o exemplo da semente na parábola do semeador, para dizer que a semente era a palavra, a terra era o nosso coração, e essa semente, de alguma forma, iria encontrar uma terra adequada para crescer ou não. A gente vê, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, Jesus comunicando
tanto um ensino para dizer que no meio da igreja a gente teria sempre os cristãos verdadeiros, entre parênteses, o trigo, e aqueles que eram os cristãos nominais, joio, e que eles iam conviver junto no contexto da igreja por muito tempo. E dessa parábola ainda, né, surge um outro elemento profético, por isso que eu falei da anunciação profética, que é o juízo. No final de tudo, quando o Senhor estiver voltando, e Ele vai voltar, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, essa volta do Senhor Jesus para consolidar tudo ao nosso redor, tem a ver com o núcleo do que eu quero dizer hoje, de onde está a nossa esperança. E quando eu vou falar dessas, entre aspas, plantinhas que aparecem na vida desses 4 homens, elas apontam, de certa forma, para aquilo que a gente aguarda do Senhor ou no Senhor, né? Então, na parábola do joio e do trigo, ainda tem esse elemento, para além do ensino, o juízo, a anunciação profética de que aquele que vem virá e não tardará. Em João, lá no capítulo 15, a gente vê o exemplo que Jesus dá sobre a videira, né? Ele diz que ele é a videira verdadeira. Os irmãos se lembram dessa parábola? Que o pai era o agricultor e o que nós éramos? Os ramos. E todo ramo que estivesse nele daria fruto. Se não desse, o que ia acontecer com o ramo? E aí, novamente, a anunciação profética. Ia ser cortado aquele ramo, ia ser jogado fora, porque não tinha utilidade. O Velho Testamento não é diferente do Novo. No Velho Testamento, a gente também enxerga o tempo todo esses elementos da natureza comunicando ideias espirituais. E isso faz parte da lógica do Evangelho de ser simples. Uma ideia natural comunicando uma ideia espiritual. Não é por acaso que Paulo vai dizer que não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois disso, o espiritual. Lembra-se disso? Pedro, né? São Pedro vai dizer na sua carta que nós não somos regenerados, quando ele fala da redenção, por uma semente. Lá no original, a palavrinha semente é esporos, de semente mesmo, no grego. Nós não somos regenerados por uma corruptível semente, mas nós somos regenerados por uma incorruptível semente, a qual está viva e é da parte de Deus. E a gente sabe qual é essa semente. É a verdade do Evangelho plantada por Cristo, regada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Estava falando que o Velho Testamento não é diferente, né, do Novo, com relação a esses exemplos da botânica divina. E a gente vê lá no centro da queda, no coração da queda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos se lembram da história? Não é? E enquanto a gente tinha lá naquela... Vou chamar de movimento analógico que tem lá, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava a queda, havia também lá uma anunciação profética da árvore da vida, que representava a redenção, que representa a dependência. E a gente costuma dizer que se o caminho da queda na árvore do conhecimento do bem e do mal tem a ver com independência, o caminho da restauração, representado pela árvore da vida, tem a ver com depender do Senhor. Dia desses, numa dessas reuniões de ministério ao Senhor, alguém comentou alguma coisa. Os irmãos vão perguntar assim, o que é reunião de ministério ao Senhor, né? Tem uma reunião aqui uma vez por mês que eu mais falto do que venho, preciso dar um jeito de corrigir isso. Em que os irmãos que dividem o púlpito se reúnem para ouvir do Senhor, no ministério ao Senhor, aquilo que precisa ser trazido para o púlpito. Então, numa dessas reuniões, a gente comentou sobre o fato de que, por ocasião do pecado, isso está lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor olhou para aquela situação e falou assim, olha, por
causa do pecado, que agora é a semente a corromper permanentemente o coração deles até a morte, eles não podem continuar no jardim. Os irmãos se lembram desse texto? Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia aí em Gênesis no capítulo 3, e aí acompanhando comigo a partir do versículo 18, 19, os irmãos vão entender melhor o que eu estou falando. E como eu costumo dizer, ajuda a não dormir. Amém? Abre aí sua Bíblia e vai olhando. Ainda estou na introdução. Lá é dito que não era possível que o homem continuasse lá e tivesse acesso à árvore da vida. E aí, em um determinado ponto, vai dizer assim que vocês não podem mais continuar no jardim, porque senão vocês vão tomar e comer da árvore da vida e viver eternamente. E o Senhor expulsa o homem do jardim, o homem e mulher do jardim, e ainda coloca, isso aparece lá no capítulo 3, um anjo com uma espada flamejante à porta do jardim, impedindo, guardando o jardim, não deixando que o jardim fosse acessível ao homem. Só que essa história do acesso, ela é destruída, ela é desqualificada, ela é desfeita quando Jesus, depois de ter caminhado conosco aqui, na última ceia, a gente vai ver isso, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 26, se você quiser olhar na sua Bíblia. Quando Jesus, ao partir o pão e o vinho, ele chama os 12, e nos 12 nos chama também, para dizer assim: tomai e comei. E quem agora tomasse e comesse, estava tomando e comendo, em sentido de linguagem espiritual, da árvore da vida, do pão da vida. Estava bebendo da água da vida e estava vivendo eternamente. Entende que se lá atrás nos foi fechado o caminho para a vida eterna, agora em Jesus, Ele estende para nós a mão e fala assim: toma e come e vive. É isso que a palavra comunica para os nossos corações. E se a gente entendesse só isso, a gente já podia ir embora daqui hoje. Já estava bom. Temos acesso à vida de Deus que nos mantém vivos para a eternidade. Mas eu penso que o Senhor quer falar um pouco mais. Nesse negócio da economia divina, de fornecer para nós o pão vivo, Ele comunica mais. Ele estende mais esses elementos para que essas verdades venham se solidificando dentro dos nossos corações e sejam bases para que nós caminhemos o nosso viver cristão. Então, é mais ou menos essa a introdução. E assim, qualquer um que já leu a palavra alguma vez, ou algum livro da palavra, vai se lembrar, e isso deve estar passando aí pela sua mente, de algum elemento da fauna, da flora, da natureza, das estações, que comunicou alguma verdade aí no seu coração. Esses elementos da botânica divina, eles vão comunicar para nós, como no caso da árvore da vida, e de Jesus sendo, inclusive lá em Apocalipse, né, entregando, devolvendo para nós acesso à árvore da vida, que vai ficar lá ao lado do rio da vida, e a folha das árvores vai ser para a cura dos povos. Irmãos, você lembra que está escrito em Apocalipse, no capítulo 22? Então, de alguma forma, essas verdades, elas precisam alcançar nosso coração. Ainda que essas verdades, que são bases para a gente ter uma vida espiritual saudável, estejam inseridas em livros que são muito evitados hoje. Por exemplo, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, ou o livro de Jeremias. Na verdade, a gente evita mais Lamentação de Jeremias, né? Mas quando a gente lembra de Jeremias sendo jogado naquela cisterna, a gente também quer evitar isso, porque ninguém quer ser jogado na cisterna da vida. E isso é inevitável.
De alguma forma, em algum momento da sua vida cristã, você vai ser jogado na cisterna da vida. Tribulações, lutas, adversidades virão. Na última vez que eu ministrei, eu falei sobre Tiago 1, né, no verso 2, quando ele diz que é para que nós tenhamos por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Sabendo que a provação da nossa fé produz o quê? Perseverança. Isso é para que nós sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, eu não sei bem como é que eu vou explicar isso, mas talvez por mera desorganização, mas ou por uma providência divina, eu me vi lendo quase que simultaneamente esses 4 livros. Jeremias, Eclesiastes, Jó e Oséias. Aí alguém vai falar assim, não tinha um modo melhor de sistematizar suas devocionais? Não sei. E aí, da leitura deles, veio essa questão que eu estou colocando para os irmãos, de que há entre eles uma íntima semelhança no tipo de vida que cada um desses 4 homens de Deus viveu, e em algum momento da história deles veio esse elemento da botânica divina para comunicar para eles alguma verdade espiritual. Queria ler então com os irmãos juntos esses textos. E aí depois a gente vai explorar essas semelhanças e aplicar aquilo que foi para eles consolo também para as nossas vidas. Já que eu falei no começo que a palavra é de consolo, ainda que esteja nesses livros escuros da Bíblia. Amém? Dá de projetar, Newton, o primeiro texto, Jó, capítulo 19. O que está dizendo? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, sem envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a palavra, ou como a planta nova. É o primeiro texto. Não sei se a imagem está... Essa imagem comunica muito. Tem uma outra imagem, ajuda a gente aí a ver se... Essa imagem aí, depois no correr da palavra eu vou falar um pouquinho sobre ela. Esse poste é ali perto da casa do Newton, não sei se ele já viu essa plantinha lá. Mas do alto desse poste, que tem talvez uns 10 metros de altura, tem uma planta nascendo. Ela deve ter talvez 1,5 metro, 1 metro e alguma coisa de altura. Talvez o diâmetro daquele caule ali tenha 3, 4 centímetros. Eu não sei como é que ela foi parar lá. Que bichinho que plantou ela lá. E eu não sei quem dá nutrientes para ela sobreviver ali. Mas a gente vai ver isso no longo da palavra. O próximo texto está no livro de Jeremias, no capítulo 1. E diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Próximo texto. E eu escolhi uma versão porque as versões, especialmente as mais novas desse texto, talvez não comuniquem a melhor ideia sobre aquilo que a gente quer tratar. Eu escolhi a versão King James, até por isso eu trouxe para projetar, para não ter problema de eventual compreensão. O que está dizendo lá? Também quando tremerem o que é alto e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, guarde essa expressão, e os pranteadores andarão pelas ruas, antes que se afrouxe o cordão de prata e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Próximo texto. A vara de amendoeira, né? Essa daí é uma amendoeira.
a única planta que lá no Oriente Médio germina, dá frutos o ano todo. Ela floresce num determinado período do ano, no fim do inverno, início da primavera. Ali é ela florida. E a gente vai tentar entender a ideia por trás dessa característica dessa planta daqui a pouco. O último texto, Oséias, capítulo 14. Diz assim: curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui Oséias o Senhor está dando uma palavra por boca de Oséias ao povo de Israel, as 10 tribos que ficaram no norte, no momento que antecede a extinção das tribos do norte. Isso vai fazer sentido para os irmãos daqui a pouco. Serei para Israel como orvalho, e ele floresce como lírio, e lança suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu resplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como vide, e sua fama será como a do vinho do Líbano. Amém? E aí o lírio do campo, um monte no fundo que na pesquisa que eu fiz diz que é o Hermon, mas eu acho que não é não, porque o Hermon tem neve no topo e eu não estou vendo neve nesse topo desse monte, ainda que eu não ande enxergando muita coisa de perto. Vamos orar, já que os textos foram lidos? Como você está mesmo? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Enxertos dela, trechos dela, fragmentos dela, a comunicar aos nossos corações as tuas preciosas verdades espirituais. Senhor, que essas verdades possam inundar nossos corações e possam, como sementes, crescer dentro de nós, para que essas identidades da tua botânica divina possam ser base, sustento, força, possam ser em nós, Senhor, uma fonte para nos prender, para nos agarrar ao Senhor. Fala conosco. Opera, Senhor, nesse ambiente. Fala, Senhor, a partir de quem fala, e fala, Senhor, com aqueles que ouvem, para que essa tua mesa posta diante de nós nos alimente, que saiamos daqui hoje, Senhor, repletos da tua vida. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos para a explicação das semelhanças que há entre esses textos, que aparentemente, tirando o fato de ter uma plantinha lá, não tem nada a ver um com o outro. Né? Vamos lá, vamos tentar fazer isso. 4 livros diferentes, 4 homens diferentes, marcados, quando você lembrar desses livros, pelo sofrimento, pela perplexidade. A vida deles foi uma vida de perplexidade, pela dor, pela falta de perspectiva, já que cada um tem um ministério voltado para algo que é o fim do tipo de vida que eles tinham, ou que o povo de Israel tinha naquele tempo. Então, de alguma forma, o sofrimento é o ponto de toque enquanto semelhança em cada um desses livros. Todavia, em cada um desses livros, a plena certeza de que esses homens sabiam de onde lhes viria o socorro. Como naquele salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eles sabiam de onde vinha o socorro. E a gente vai tentar enxergar essa percepção de fé que eles tinham e aproveitar elas nas nossas vidas. Amém? Jó, vamos para Jó primeiro. Deixa eu correr que meu tempo está voando. Jó era o homem que o próprio Deus dava testemunho dele. No diálogo de Deus com Satanás, os irmãos vão se lembrar, naquela moldura narrativa que tem nessa grande poesia que é o livro de Jó. Jó é a maior poesia da Bíblia, né? Ele tem 2 capítulos narrativos de moldura inicial, 2 capítulos narrativos de
moldura final, se não me falha a memória, e todo o miolo é uma grande poesia. Mas no início da narrativa de abertura, o Senhor vira para Satanás, que vinha de rodear a terra, lembra-se disso? E fala assim: observaste o meu servo Jó? Tem uma tradução que fala assim: viste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E dá 4 características das virtudes do Jó. Ele diz que era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ô irmãos, será que Deus pode dar de nós esse testemunho? De alguém que se desvia do mal, alguém que é íntegro, que é reto, que é temente a Deus? Esse era o Jó. E aí a gente enxerga, depois de tudo que acontece com Jó logo no começo, né, um conflito nessa narrativa poética entre o estar certo, ou entre ser justo ou não ser justo, entre o justo poder viver aflição ou não poder viver aflição. Tem um período inteiro do livro, 3 capítulos, que vão tratar da autoglorificação de Jó, capítulo 29, e vão tratar da autoglorificação, capítulo 29, da autojustificação, capítulo 30, e, de alguma forma, da autopiedade do Jó, capítulo 31, se não me falha a memória. E em alguns momentos ele argumenta em favor dele, numa espécie assim de nascedouro daquilo que seria hoje, aquilo que a gente chama de nossa justiça própria. A gente quer, a partir da nossa justiça própria, se justificar diante de Deus, se reclamar com o Senhor quando as coisas não vão bem, porque a gente acha que não merece que as coisas não possam ir bem conosco, porque afinal de contas a gente fez, como Jó fazia, tudo certinho. A gente sacrificava pelos nossos filhos, como Jó sacrificava, vai que eles fizeram alguma coisa errada, não é assim que Jó fazia? E às vezes a gente chega diante de Deus como Jó chegou na sua história. Tem um determinado trecho do livro de Jó que ele fala assim: eu já tenho a minha causa bem encaminhada diante do Senhor. Provavelmente ele era um bom advogado. Você já pensou nos argumentos que você vai usar na sua petição para se auto-justificar diante do Senhor? Acho que Jó fazia isso, fez isso, discutiu isso com os 3 amigos no livro todo. Mas é só no final do livro do Jó que a gente vai entender que Deus, quando fala com ele do meio de um redemoinho, né, está no capítulo 40, Jó faz a grande descoberta da vida dele. Os irmãos se lembram qual que é a grande descoberta da vida dele? Eu te conhecia só de ouvir falar. Capítulo 42, verso 5. Mas agora, os meus olhos te veem. Ele precisou passar por tudo aquilo para descobrir que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, para depois ver o Senhor em intimidade. Mas no início da narrativa, quando Jó perde tudo, num só dia, perde os filhos, perde os bens, só sobra para ele a mulher e um servo que contou a notícia. O que ele fala? Olha o tamanho da espiritualidade desse homem. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe, na época da pandemia, para a Covid, a gente aguardava ela sair da UTI. Tinha chegado para nós a notícia de que ela estava bem. E que ela naquele mesmo dia ia para o quarto. E eu lembro que a minha irmã foi esperar ela no quarto. E no comecinho da tarde a minha irmã liga dizendo: a minha mãe morreu. E a primeira expressão, irmãos, que o Senhor trouxe no meu coração naquela hora foi: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a aflição vier, essas lições têm que fazer parte, sabe, do seu
do seu arsenal de sustentação espiritual. Você tem que recorrer a esse elemento da permanência do seu coração na fé, guardada aí no seu coração, para quando a adversidade bater na sua porta, você buscar isso. E pode parecer retórico da minha parte contar isso para vocês, mas foi o que me sustentou. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. No trecho que ele fala da árvore cortada, a gente vê Jó tendo consciência dessa dinâmica da restauração que Deus pode fazer a partir desse elemento da natureza, né? O que é que ele diz? Ele está acostumado a ver uma árvore cortada e ele sabe que ao cheiro das águas vai brotar. Dia desse eu tomei uma bronca lá em casa. Eu pedi para o jardineiro cortar, já sabe quem deu a bronca ali está rindo. Cortar uma cerca viva que há entre a minha casa e a casa do meu sogro. Quem já foi lá em casa já viu essa cerca viva no fundo. E não dá para ver nada do lado de lá, né? Nem quem está na casa do meu sogro, nem quem está na nossa casa, por causa dessa cerca viva. Mas ela estava muito esquisita e eu pedi para o jardineiro cortar e eu acho que ele não foi bem na poda. E quando a gente chegou, a gente enxergava todas as roupas no varal. Quem estava lá na casa dele ficou devassado. Meu sogro falou assim: preocupa não. Com as primeiras chuvas, tudo vai brotar. E eu olhava para aqueles buracões no muro e falava assim: não vai brotar. E brotou, irmãos. E assim, só se a roupa for muito grande agora para ver do lado de lá, quando ela estiver no varal. Mas ao cheiro das águas o Senhor faz brotar. O Senhor tem esse poder. Sabe, quando eu mostrei aquela imagem daquela árvore crescendo em cima do poste, eu acho que eu fiquei tão admirado com aquilo, quanto Jó ficou admirado, ou fica admirado, quando ele via a árvore crescer a partir do nada. Não sei se os irmãos sabem, mas quem planta eucalipto, quando planta o eucalipto para podar e vender a madeira, eles vão lá e cortam no toco. Fica só o tronco, com 30, 40 centímetros no máximo de diâmetro. E deixam um tempo. E dali, daquele tronco, nascem 2 até 3 mudas. E eles ficam aguardando para ver qual muda é melhor. Qual está mais reta, qual está mais adequada, qual tem mais chance de dar certo. Eles cortam as outras 2 e deixam aquela uma muda subir. Alguém já viu isso acontecendo? Tão interessante. É mais ou menos assim que o Senhor faz com as nossas vidas. Está cortado. Você olha e não tem esperança, não tem expectativa. Você olha para aquilo que você é, amputado que você é, e fala: não vai dar. Mas o Senhor pode fazer dar. Ele tem esse poder, e Ele gera, Ele incuba isso dentro de nós, Ele faz eclodir de dentro de nós essa vida tão poderosa. Amém, irmãos? De alguma forma, a gente é essa árvore cortada. Pedro vai dizer que vós que nem povo éreis. A gente não era nada. Mas no Senhor, Pedro vai completar: agora no Senhor sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. De planta cortada, de tronco lançado no chão, a sacerdotes do Senhor. Entende a diferença? Talvez Jó, quando ele escreveu esse texto da árvore cortada, e se você for ler o capítulo todo, minha obrigação é contar para vocês o contexto todo, você vai perceber que ele tinha um ar meio que de desalento, mesmo olhando para a natureza e vendo que a natureza podia, diante da ação de Deus, fazer surgir vida. Mas ele termina aquele trecho meio que desesperançoso. Só um pouco mais adiante, lá no capítulo 19 do livro de Jó, se você quiser abrir a sua Bíblia, ele vai falar isso a partir do versículo de número 25.
quando ele responde a Bilbalde, o amigo dele, que tinha falado um monte de impropérios, ele diz assim, deixa eu abrir. E aqui o ponto em que Jó completa o que tem que caminhar junto com a árvore cortada. Jó sabia, de alguma forma, e ele anuncia profeticamente. No começo eu falei de anunciação profética, né? Ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Ô irmão, não tem jeito de eu olhar para esse texto e não me lembrar do Senhor saindo daquele túmulo naquela manhã de domingo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, e em minha carne, verei a Deus. Lá ele diz assim, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. E por fim ele ainda completa, de saudade, desfalece o meu coração dentro de mim. A vida em que a gente vive esperando o nosso Redentor ressurgir, ainda que de fato e de verdade ele já tenha ressurgido no dia da ressurreição, ainda que ele esteja habitando permanentemente em seu coração hoje e te fazendo dar passo após passo e fazendo crescer vida das suas amputações, haverá um dia em que ele vai vir para ficar para sempre. E é esse dia a nossa esperança. É esse dia que as coisas vão finalmente dar certo. É esse dia em que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nesse dia que será para sempre, que a gente põe toda a nossa esperança. E não aqui nesse mundo, debaixo do sol. Eu vou explicar esse negócio debaixo do sol já já. Vamos para Jeremias? Com Jeremias, a história não é diferente da história de Jó. A história de Jó, irmãos, assim, não tem nem como dizer ou pensar que pudesse ser pior. Ninguém aqui trocaria o dobro que Jó recebeu de tudo que ele perdeu no final por ter perdido tudo antes. Trocaria? Não. E Jeremias é chamado por Deus para ser o último profeta a testemunhar a existência do templo. O último profeta que antecede o desterro para a Babilônia. O último profeta chamado para falar que Israel, que Judá, as duas tribos que tinham ficado no sul, precisavam mudar, se converter, porque senão o juízo era iminente. E ele foi chamado, enquanto sacerdote, para dizer que ia acabar tudo, inclusive o templo. Eu não sei se você já imaginou, mas acabar o templo, para quem é sacerdote, é acabar com a profissão do sujeito. É como se você fosse dono de padaria. Um exemplo bem simples. E o pão fosse proibido. Era essa a missão do Jeremias, irmãos. Jeremias foi proibido de casar para tentar mostrar com a profecia que ele estava dizendo que nada ia ser como antes. Mas quando o Senhor chama esse sacerdote para o ministério profético, ele dá uma visão parecido com a visão que o Jó teve da árvore cortada. Deus chama Jeremias e fala assim, Jeremias, o que você está vendo? E ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira, aí no hebraico, ela tem a ver com algo que diz respeito a ser vigilante, a estar de pé olhando. A palavra no original, eu anotei aqui, é choquete. S-H-O-K-E-D. Choquete. Quer dizer vigilante. Do ponto de vista da natureza, a amendoeira
igual todas as outras árvores que há em Israel, sofriam com o inverno. Todavia, durante o inverno, se diz que ela ainda produzia fruto. E às vésperas da primavera, no rigor do inverno, ela brotava para anunciar de alguma forma que havia esperança, que a noite escura do inverno iria acabar. Essa visão, irmãos, tinha que fazer sentido para aquele homem que estava comissionado por Deus para dizer que tudo ia acabar. Tudo da forma como se conhecia o mundo daquele período para o povo de Judá e Benjamim ia acabar. Aquilo seria um inverno, mas a vara de amendoeira se estabelece na visão de Deus para Jeremias como um ponto de esperança. Vai florescer, vai voltar, vai funcionar. Acho que quando Jeremias foi lançado na cisterna, o que manteve ele vivo lá foi essa vigilância pela palavra do Senhor. Vai voltar, vai florescer, vai brotar. Quando Jeremias está lá, aparentemente no monte da montanha, vendo Jerusalém queimar, e escreve Lamentações de Jeremias, quando ele começa lá em Jeremias 1:1, que ele fala assim, como? Ele começa, se abrir sobre ele, você vai ver a expressão como. É um gemido. No hebraico é uma expressão de dor terrível. Nas Bíblias em inglês é um hall lá. Como? E na perplexidade dele, os olhos fitos naquela promessa. Não sei se os irmãos entenderam, não sei nem se entenderam a semelhança dos dois, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. A nossa missão não é diferente da missão do Jeremias. O mundo como ele existe hoje vai acabar. E a nossa missão enquanto crentes é contar para os crentes que não estão sabendo que esses confortos que eles têm hoje não vão ter dentro em breve, e que aqueles que comem, bebem e regalam-se, lembra de Jesus falar sobre isso lá nos evangelhos? Podem ser acordados por alguém batendo a porta dizendo, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Essa é a nossa missão. Vivemos mais do que Jeremias viveu no limiar de um tempo novo. Viver como crente é viver sabendo que nada do que a gente conhece aqui vai existir daqui um pouco. A nossa pátria não é aqui, não somos deste mundo. E às vezes você fica aí com seus conflitos internos, talvez porque você não casou como Jeremias, ou talvez porque você foi chamado para viver num mundo que vai acabar, e fica sem entender por quê, mas é porque você não é daqui, você é de lá. Amém, irmãos? Tem uma música do Rodolfo, Rodolfo Abrantes, né? O ex-Raimundos, que fala assim, num refrão da música, né? Diz assim, no filme que ainda ninguém viu, o fim é bom. No filme que ainda ninguém viu, o fim é bom. A gente sabe disso. O fim desse filme é bom. Mas ele só é bom, e aí eu vou usar outra música, do Koinonia, lá do final do século passado, que dizia assim, que o fim é bom, mas ele é bom para aqueles que viveram seus dias, lutando em guerras, fazendo em tudo a vontade do Pai. Irmãos, lembram dessa música? Virá para reinar com aqueles que viveram em guerras e que gastaram seus dias fazendo em tudo a vontade de Deus. A gente pode dizer isso? E Eclesiastes, o que tem lá?
se diz que Eclesiastes é o livro mais difícil de ser lido no Velho Testamento. E nessa aventura meio louca que eu fiz de ler os piores juntos, eu descobri que é mesmo. Quando você lê o capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, você não quer continuar. E eu estava bem propenso a parar quando eu ganhei esse livro aqui. Ganhei esse livro de aniversário, mês passado, é do Emílio Garofalo Neto. Isto é, Filtro Solar. Ganhei do Dentes da Soraya, os irmãos aqui os conhecem bem. E eu falei, Deus deve estar querendo falar alguma coisa comigo, porque eu estou lendo esse livro, eu ganho um livro do livro, e mais ou menos nos mesmos dias eu ganhei um texto, recebi um texto por WhatsApp do Vitor Morato, que congregou com a gente aqui, justamente sobre Eclesiastes. E eu fiquei na dúvida se eu estava lendo o livro ou se eu estava lendo o texto dele. Eu até liguei para ele, Vitor, peraí, de tão semelhante. E quando tem essas semelhanças, eu costumo dizer que Deus está falando. Porque Deus fala pela sua palavra. Lutero dizia isso. Deus ainda fala. E Ele o faz pela sua palavra. E qual que é a história do pregador? E o que tem ela de semelhante com os outros dois homens de Deus que a gente leu? Ele começa o livro dizendo assim, olha, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Não tem... Sabe, é meio que frustrante imaginar que o homem mais sábio da história, quando deixou o legado escrito para nós, o faz dizendo assim, tudo é vaidade. Não tem nada novo debaixo do céu. Tem uma tradução que fala assim que nada serve para nada. Que coisa terrível. A gente, lendo Eclesiastes, a gente percebe que Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais tudo na sua vida, diz ele próprio, ele dá um testemunho dele dizendo, olha, eu não neguei aos meus olhos nada que eles desejaram, ele teve tudo o que ele quis. Você já imaginou em não negar aos seus olhos nada que eles desejarem? E hoje, como é difícil não desejar, porque a gente é inundado o tempo todo por um negócio que chama celular, que apresenta para nós, toda hora, coisas que aparentemente são tão boas, e a gente quer. A gente por causa dessa invasão das imagens do que parece ser bom nas nossas vidas, como aquelas sanguessugas que a palavra fala. Já viram as sanguessugas da palavra? Qual é o nome delas? Dá e dá. Será que somos, de alguma forma, sanguessugas espirituais, desejando dar? Salomão teve o privilégio de tudo que o coração dele dizia dá, ele tinha. Sabe o que ele diz disso? Não serve para nada. É tudo vaidade. Debaixo do sol, você vai ver isso o tempo todo, vaidade, não serve para nada, e debaixo do sol, nada tem valor. Tudo é tão duradouro quanto um sopro. Tanto que a própria palavra vaidade, lá no original, ela serve para designar bolhas. Irmãos, eu sei que são belas as bolhas de sabão, não é? Quando você tem criança pequena em casa, você compra aqueles sopradores, né? Bota detergente e deixa eles soprando aquilo. Você mesmo se diverte vendo eles correrem atrás daquelas belas bolhas que se esvaem com um simples sopro. Salomão vai dizer que tudo na vida é como uma bolha. É vão, é vaidade. De alguma forma, a semelhança entre os dois anteriores está no fato de que eles viram, Jó e Jeremias, que tudo era vaidade, que tudo se desfez. E Salomão atesta isso para nós. Mas lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, ele vem com esse texto que a gente leu. E a lição que a gente consegue tirar disso é que, de alguma forma,
Eu vou interpretar assim: quando o inverno desta era estiver se aproximando, quando o nosso Redentor se levantar, assim como o Jó profetizou, e quando a vigilante amendoeira do Jeremias brotar, florir, nós seremos, de alguma forma, consolados pela visão do pregador, que viu também essa amendoeira no fim da sua existência, e se olhar para o versículo aí você vai perceber isso, comunicando para ele que o destino dele é o que lá ele chama no texto de lar eterno. É quando o coração dele se encontra com o coração de Deus, de onde ele veio. E aí todo o consolo que Salomão pôde ter está relacionado com o fato de que debaixo desse céu, e aí é interessante que o livro, pelo menos para mim fez sentido isso, se chama filtro solar, porque debaixo desse céu, debaixo desse sol que nos queima e nos fustiga, o sol do mundo que faz tanto mal para a vida do crente, eu preciso usar filtro solar para não ser queimado. Eu preciso desse filtro da palavra que na minha vida me direciona não para aquilo que o mundo quer que eu tenha, mas para aquilo que o Senhor diz que eu preciso ter, e o que o Senhor diz que eu preciso ter é Ele apenas. E entender que quando eu estiver indo para esse lar eterno, e de alguma forma, se o Senhor não voltar antes, todos nós iremos, é lá o fim real de todas as coisas. É lá o lugar da nossa expectativa. Ainda que o lá venha a ser daqui uns dias aqui. E eu já falei isso para os irmãos, né? Eu não sei porque o Senhor não quer que lá seja lá. Ele quer fazer do lá o aqui. Entenderam o que eu quis dizer com esse tanto de lá? Amém? Porque senão fica parecendo conversa de uma ex-presidente da República que a gente teve, né? O lá do Senhor vai ser aqui conosco para sempre. Amém? Por fim, o Oséias. Oséias, igual a Jeremias, foi chamado para profetizar no fim da existência do povo para o qual ele exercia o seu ministério. Oséias representava e profetizava para aquelas 10 tribos que ficaram no norte, e ele tem um ministério marcado por aquele momento que antecede a destruição das 10 tribos do norte pelos exércitos da Assíria. Então ele foi chamado para fazer o povo se converter, e está no centro da mensagem dele, uma mensagem de juízo, de castigo, de encerramento. E ele é, de alguma forma, empurrado pelo Senhor para sentir aquilo que o Senhor sente ao mandar fazer com que ele se casasse com uma mulher que era uma prostituta, Gomer, e lá, quando você lê o texto, vai dizer assim, ó, se case com a prostituta Gomer e tenha com ela filhos de prostituição. E, de alguma forma, irmãos, esse é o sentimento do Senhor quando ele chama para si uma igreja que vive traindo ele. Entende o tamanho da novela que é a vida do Oséias para o Senhor? Esse foi o chamado do Senhor para ele. E o meu tempo está acabando, eu preciso correr. Deixa eu dar uma pulada aqui. Pula não. Outro dia eu ouvi uma ministração, irmã, em que o pastor dizia que a igreja de hoje não está preparada para sermões longos. E é verdade. É verdade. Ainda que a gente faça hoje como aquele rapaz que dormiu quando Paulo pregava, né? Mas Paulo pregou por horas. E a gente tenta pregar por minutos, limitados, né, que somos. Vamos em frente. É uma potestade do sono, né? Ah, aquilo ali, o relógio. Juliano disse que aquele negócio que olha para a gente aqui, que tem 12 números nele, é uma potestade. De alguma forma, irmãos, Deus anuncia para Oséias que toda essa triste história que ele encena, que é a nossa história,
Entenderam essa parte? Ela vai ter um fim. E ela vai ter um fim nesse momento em que Deus fala dessa incrível planta. Só que é uma planta diferente. Volta lá na projeção do texto do lírio com relação a Oséias, para a gente entender uns detalhezinhos lá. Por favor. Olha comigo como é que essa planta ela é, nessa botânica do Senhor, meio estranha. Diz que ele vai ser para Israel como o orvalho. Para trás, manos. Aí, obrigado. Como Deus vai ser para Israel como orvalho. E vai fazer com que Israel, e se coloca no lugar de Israel aí para fazer sentido espiritual na sua vida, vai ser como esse lírio que floresce e que lança suas raízes como as raízes do cedro do Líbano. Volta para a imagem agora. Essa plantinha toda delicada, toda bonitinha, simples, e dizem que a perfeição está na simplicidade. Essa simples plantinha sobrevive sem chuva, só com o orvalho, do ponto de vista natural. Essas gotas de umidade do orvalho é o que fazem com que essa plantinha tome conta das campinas da Palestina, irmãos. E Jesus chega a dizer lá nos evangelhos que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, se vestiu como qualquer delas. Essa simplicidade e até essa efemeridade, estou voltando lá nas bolhas do Salomão, estão presentes na vida do lírio, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo. Mas em Oséias, esse lírio, ele é híbrido, ele é meio estranho, ele tem raízes como a do cedro do Líbano. Os cedros do Líbano vão aparecer na simbologia de todo o Velho Testamento e até com exemplos no Novo. O cedro do Líbano é tão importante, se você olhar para a bandeira do Líbano, o que é que tem no centro dela? Um cedro. O cedro é uma árvore que fica verde o tempo todo naquela região desértica. Ele tem em torno de até 40 metros de altura, tem raízes muito profundas. Se diz que as raízes dele vão permeando a terra e quando encontra uma rocha, diz que essa raiz abraça a rocha. Isso é interessante pensar que é assim que a gente deveria estar, abraçado à rocha, que é o Senhor, de onde vem o nosso sustento espiritual. Mas mais interessante ainda é que quando você olha para uma muda de cedro do Líbano, dizem os estudiosos que ela, quando tem em torno de entre 5 e 10 centímetros de altura, aquilo que está na aparência dos seus olhos, ela já tem, para fora da aparência dos olhos, raízes que chegam a 1,5 metro de comprimento. Eu não sei o tamanho da raiz do cedro de 40. Talvez não seja tão desproporcional quando adulto. Mas no começo da sua vida, para poder crescer e chegar à árvore adulta, de 40 metros de altura, de 14 de diâmetro em alguns casos, ele precisa ter, na sua infância espiritual, entendo o que eu estou querendo dizer, raízes muito profundas. Essa plantinha que o Senhor fala para Oséias, que é aquela que representa o que ele vai fazer com Israel e conosco hoje, precisa comunicar essa verdade espiritual para você. Aquilo que as pessoas podem ver de você tem que ser belo, mas precisa ser simples. Porque você é efêmero. Nossos templos deveriam ser o mais efêmeros possível. Entende isso? A gente não precisa de pompa e circunstância. A gente precisa da beleza, da simplicidade, daquele que se olhava para ele e não se via formosura alguma. Era como que raiz de uma terra seca. Mas foi justamente ele, com os seus olhos de amor,
que estendeu cura para nós e para o mundo. Irmãos, a gente precisa, de alguma forma, entender que nossas vidas são como cada uma das vidas desses 4 homens, e que esses 4 elementos da botânica divina, que comunicou para eles uma realidade espiritual que sustentou os ministérios de cada um deles, ainda hoje deveriam comunicar essas mesmas verdades e fornecer para nós esses mesmos elementos de sustentação espiritual. Mas para isso acontecer, a gente precisa ir para a palavra todo dia e buscar esses tesouros escondidos em meio à palavra que nos alimentam. Se eu pudesse concluir o que eu estou querendo dizer para os irmãos, as nossas vidas cristãs, elas têm sim sensíveis diferenças ou semelhanças com esses ministérios de Jó, de Jeremias, de Salomão, de Oséias. E esses exemplares, da botânica divina, se comunicou para eles uma verdade espiritual, ainda hoje comunica para nós também belas verdades espirituais. Mas em certa medida, irmãos, nós somos mais privilegiados do que eles. Paradoxalmente falando, nós somos mais sábios que o mais sábio. Porque por mais que ele conhecesse uma parte do fim da história, no nosso caso, nós conhecemos todo o fim da história. Nós sabemos. Diferente de Salomão, que reclamava que tudo debaixo do sol faz mal, é efêmero, é vaidade, não serve para nada e é verdade, nós sabemos que um dia, se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 22, você vai ver isso. Nós não vamos precisar mais de luz de candeia. E o sol já não vai dar o seu brilho, mas o que há de brilhar por sobre as nossas vidas é o sol da justiça. O que há de nos alimentar é o pão de Deus, o pão vivo que desce do céu. Assim como a nova Jerusalém há de descer do céu para fazer com que vivamos pela eternidade. Entende isso? O quão mais privilegiados nós somos do que o mais sábio foi. No filme que ele não tinha visto. E ainda que nós não tenhamos visto ainda, diferente dele, nós sabemos o final. Jeremias só viu Jerusalém ser destruída e gritou no íntimo do seu coração como. Ainda que ele tenha profetizado, volta, ó Virgem de Israel, está lá em Jeremias 31, ele não viu ela voltar. Mas nós vimos. Nós vimos ela voltar, ela ser reconstruída e destruída, e reconstruída e destruída. E hoje a gente olha para a figueira. E ela está lá como um monumento, como um símbolo, para provar que aquele que vem virá. A nossa história é uma história de sustentar esses testemunhos e de fazer com que esses testemunhos comuniquem verdades que nos fazem ser sadios para esperar o que nós estamos esperando. De alguma forma, irmãos, assim como Paulo dizia que se a nossa esperança estivesse ligada apenas às coisas deste mundo, debaixo do sol do Salomão, nós seríamos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança não está nas bolhas que se esvaem com o sopro. Nossa esperança está naquele que estende para nós as mãos e fala assim para você: toma e come e viva para sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações todo dia. No nome de Jesus.